Vamos lá, sexto ano, para mais uma etapa sobre variação dos substantivos. Ainda sobre esse tema, na aula passada eu falei bastante sobre um tipo dessas variações, que foi sobre o gênero, certo? E sobre o gênero, nós temos como classificar biforme, certo? Comum de dois gêneros, sobrecomum e os epicentros. Essa é a classificação dos substantivos com relação ao gênero, tá? A partir da página aí 75, que vocês, da apostila de vocês, tá? Da formatação de vocês, que eu peguei em fontes seguras. Então, eu sei que a página de vocês está aí na 75. Na metade da página está o foco na escrita. Porém, esse foco na escrita, ele continua falando sobre a variação de substantivos. Então, eu vou continuar com vocês nesse foco na escrita mesmo, ok? Nesse foco na escrita, eles vão falar especificamente mais sobre o assunto da variação de número, que é singular e plural dos substantivos, e a variação de grau, que é o aumentativo, o diminutivo, e se tratando também do normal dos substantivos, tá bom? Então, vocês vão ver aí, na página 75 de vocês, que vai ter uma propaganda da Sadia, certo? Esse foco na escrita, ele começa com um anúncio publicitário da empresa Sadia. E aí tá falando assim, ó, família é pai, mãe, tia, cunhado, mas também mora ao lado, no vizinho, no campinho, na mesa do bar. Família é gente junta, no plural, no escritório, no clube, na escola, no café, no almoço, no jantar, ou mesmo quando é só para beliscar. É família, é plural, é com S de Sadia. Aí tá uma frasezinha que eles usam, né? Que é o slogan. E a vida com um S é mais gostosa. Então, aqui tem o slogan e aqui o logotipo, tá? Que é a marca. Bom, dentro dessa propaganda, nós temos a marca, nós temos a frase, que é a frase chiclete deles, né? Geralmente, uma marca usa uma frase de efeito e nós temos um texto. Então, é a partir desse textinho aqui que nós vamos fazer os exercícios que foram propostos a partir desse anúncio, tá bom? Vamos lá, questão 14. Faça o que se pede a seguir. De acordo com o anúncio, não existe só um tipo de família. Explique o porquê dessa afirmativa. Bom, vamos tentar interpretar esse texto? Leia de novo, mais uma vez, vocês sozinhos agora. Bom, eu acho que vocês já leram, né? Esse texto, ele fala que família é com S de plural. E ele coloca alguns tipos de família, dizendo já de cara que família é pai, mãe, tia, cunhado. Mas também, esse mais também está incluindo outros tipos de família, tá? Que seriam outras famílias, por exemplo, que você escolheria. Que seria o vizinho, no campinho, na mesa do bar, certo? Família, a gente junta, ou seja, onde vocês quiserem juntar pessoas, e essas pessoas sejam queridas, amadas, benquistas por vocês, quer dizer, então, que ali está formada uma família. Então, ele amplia esse significado de família. Quer dizer, então, que ele não considera apenas pai, mãe, tio, avó, somente como família. Então, ele fazendo essa ampliação, ele faz um jogo, né? Querendo introduzir ali a marca Sadia em meio à família, com um ambiente sadio especificamente, né? Um ambiente sadio
E o que se utiliza num ambiente sadio, com pessoas felizes, alegres, harmônicas? Também o produto dele. E o produto dele também está incluído, né, nessas características. Então, ele quer ali nivelar, certo? E atribuindo essas características ao produto, ele utiliza exatamente da letrinha que começa a marca dele, que é a Sadia. Se ele está falando que existe um monte de família e essas famílias são agregadas, né, ao contexto de família habitual, que ele está aqui se referindo, bom, quer dizer então que existem muitas famílias. Ele fala que a família é com S de plural, né? Família não é só uma, tem um plural, certo? Tem muitas. Então, ele utiliza a letrinha S de sadia, que é a letra que carrega, né? Que através dela atribui muitos plurais na língua portuguesa. Para eu transformar uma palavra em plural, na maioria das palavras da língua portuguesa, eu preciso botar só o S. Então, ele está fazendo o que com essas famílias? Ele está agregando, ele está construindo, ele está pegando esses agrupamentos e está também caracterizando esses agrupamentos de amigos, de colegas, de campo de futebol, como se fosse família. Então, nós podemos concluir que o autor, espertamente, ele carrega esse sentido de pluralidade do S e ele faz a junção com o S de sadia e também engloba esses tipos de família, ou seja, ele tá juntando todo mundo, ele está pluralizando esses significados, tá bom? Então, como é que a gente poderia responder a 14 da letra A? A letra A fala assim: de acordo com o anúncio, não existe só um tipo de família. Ponto. Isso é uma afirmativa. Ele está trazendo essa frase afirmando sobre o contexto do anúncio, tá? Então, o anúncio fala que não existe só um tipo de família. Ponto. Você vai explicar por quê. Simples assim. Esses exercícios que nós vamos ver agora, eu vou passar com vocês o que deve ser feito em cada questão. Caso surja alguma dúvida sobre cada questão, eu já vou explicar aqui, tá bom? Então, nós vamos passando questão por questão lendo. Não façam agora, tá? Eu vou lendo e explicando. Depois, vocês vão fazer, e aí vocês vão tirar a foto e anexar, tá bom? Ou, na verdade, criar um post, ok? Vocês vão criar um post com as respostas que vocês vão fazer desses exercícios que nós estamos passando aqui e explicando o que deve ser feito a cada questão. Então, vamos lá. Letra B. Leia essa definição de plural trazida pelo dicionário Michaelis, online. Plural. Diz-se do número gramatical que designa mais de uma pessoa, animal ou coisa. Flexão nominal ou verbal que exprime, respectivamente, a existência de mais de um ser ou a prática da ação por mais de um ser. Letra C. Agora, responda: por que se afirma no anúncio que família é gente junta no plural? Então, você vai, de novo, interpretar essa questão de eles estarem pluralizando a palavra família. Porque eles dizem que família, portanto, é gente junta no plural. O que ele fala que família tem que estar no plural? Tá? Letra D. E aí você vai considerar, obviamente, o significado de plural que ele colocou aqui acima. Tá? Letra D. Em sua opinião, por que foi usada a letra S para se referir a plural? Sua opinião. Ok? Levem em consideração tudo que a gente já falou sobre palavras no plural, substantivos no plural, ok? E o contexto aqui. Bom, no quadrinho aqui abaixo,
tem várias terminações de substantivos, ok? E aí eles vão trazer como essas terminações vão ficar quando elas forem para o plural. Então, na primeira coluna do quadrinho, está escrito assim, ó. Se o substantivo termina em vogal ou ditongo, e aí, ó, nessa primeira coluna tem as terminações do substantivo, tá? Na segunda coluna, é como ele irá ficar, qual a terminação que ele vai ter quando ele for para o plural. Na terceira coluna, tem os exemplos. Leia aqui comigo. Se o substantivo termina em vogal ou ditongo, e aí encontro de uma vogal ou uma semivogal, e aí ele explica o que é ditongo, tá? Se o substantivo termina em vogal, sozinho, ou ditongo, o que é ditongo? Quando eu separo sílaba, duas vogais permanecem na mesma sílaba, ok? Então, por exemplo, na palavra roupa, quer dizer, então, que eu tive aqui, ó, duas vogais permaneceram na mesma sílaba, então isso aqui é ditongo, ok? Uma explicação bem básica sobre ditongo. Depois nós vamos ver o que é vogal, o que é semivogal com relação à fonética, tá? Mas só para a gente relembrar o que é ditongo. Então, se o substantivo termina só em uma vogal sozinha, ou em um ditongo, que são duas vogais, como que vou colocar essa palavra no plural? Acrescentando apenas o S. Então, um exemplo aí, a palavra fato. Ele é um substantivo terminado com apenas uma vogal. Para eu colocar ela no plural, eu coloquei apenas o S e ficou fatos, tá? Maçã, também é um substantivo que terminou com uma vogal apenas. Para eu pluralizar essa palavra, eu coloquei o S, maçãs. Pais, certo? Isso aí já está no plural, mas o singular dela, pai. Olha, a palavra pai, ela não separa a sílaba, portanto, é uma palavra com apenas uma sílaba, ela é uma monossílaba. Ela foi terminada, olha só, com duas vogais que permaneceram na mesma sílaba, então isso aqui também é um ditongo. Quando termina em ditongo, eu também só acrescento S, então ficou paz. Lei, leis. Tranquilo até agora, né? Próximo aí, consoante. Quando ele terminar em consoante? R, N, S e Z. Como que faz? Acrescenta ES para eu pluralizar esse substantivo que teve essas terminações, dessas consoantes, ok? Então, eu coloco mar. A palavra mar é um substantivo que terminou em R. Para eu pluralizar, eu tenho que botar ES, não apenas o S. Senão ficaria assim, né? Mars, sei Bruno Mars, né? Enfim, assim não. Rapaz, rapazes, hífen, né? Hífenes, olha que coisa linda, né? Gases, na verdade isso é gás. E aí, para eu pluralizar, gases, certo? Essa palavra aqui, ó, chafariz, nariz, gravidez. Todos esses substantivos, eles foram terminados com Z. Vê se é uma das letrinhas aí dessas consoantes que tem que, quando eu pluralizar, eu tenho que botar o ES. Não é? Então, olha, plural de nariz, narizes. Plural de chafariz, chafarizes. Plural de gravidez, gravidezes. Ok? Quando o substantivo terminar em ão. Ah, professora, mas é ditongo. Sim, é ditongo, mas esse ditongo, ele é um ditongo nasalizado. O tio é uma marca de nasalização da vogal, tá bom? E quando ele terminar em ão,
Vamos lá. Você vai alterar para ãos, ou ães, ou ões. Ok? Então, vamos ver. Eleição, para eu pluralizar, eleições. Opinião, para eu pluralizar, opiniões. Cidadão, para eu pluralizar, cidadãos. Cão, para eu pluralizar, cães. Ok? Como que eu vou saber, professora, que o que terminou em ão tem que ser o ons quando for plural ou o ães, por exemplo? Gente, esse tipo de coisa aqui, essas grafias todas, elas são, na verdade, não gravadas por tabelas especificamente. A gente aprende com leitura, tá? Com prática de escrita. Porque quando você lê, você amplia o seu vocabulário. Quando você escreve, você grava aquilo que você leu. Então, nós precisamos ampliar a nossa leitura, nosso ritmo de leitura, tá bom? Nosso hábito de leitura, tá? Então, eu já ouvi muita gente falando assim, cidadãos. Cidadãos está errado, é cidadãos, ok? Mas por que houve essa confusão? Porque cidadão terminou em ão. E substantivo terminado em ão, quando ele for plural, ele pode ter essas três terminações. Mas como eu vou saber isso? Estudando, lendo, se habituando com as palavras. Tá? Não apenas pegando uma tabela e gravando especificamente. Ok? Então, o mais importante, o mais legal, o mais gostoso de se conhecer palavras novas, na verdade, ele é no livro que você gosta, que você se interessa, tá? Vamos lá. Substantivos terminados em M. Como é que eu faço para colocar ali no plural? Coloco o finalzinho NS. Então, eu tenho aí som, pluralizei, botei sons. Atum, pluralizei, botei atuns, tá? Substantivos terminados com ao ou u. Alterar para ais ou uis. Ó, canais, pauis. Ok? El ou ol. Alterar para és ou ois. Papéis, sóis. Il, tônico. Substituir o L por S. Então, ó, fuzil. Vou substituir, ó, fuzil. Vou substituir o L por S. Então, fica fuzis. Anil. Substituo o L pelo S. Fica anis. Bonito, né? Aí tem il átono, que é o fraquinho, tá bom? Gente, a palavra tônica quer dizer que ele é forte, ok? Então, fuzil, ele é forte. E esse il átono quer dizer que ele é o fraquinho. Ele tem o som mais fraco. Olha só a diferença do il na terminação da palavra. Qual que é forte e qual que é fraquinho? Ó, fuzil, réptil. Tá vendo como é que o il no final de réptil quase nem apareceu? Você não fala réptil, você fala réptil. Ele é baixo. Agora, fuzil, ele é alto, tá? Então, tônico, ele é alto, forte, átono, baixo, fraco, tá? Vamos lá. Aí, altera o il átono por eis. Então, projétil ficou projéteis. Réptil ficou répteis, ok? E aí tem uma observação, ó. Se o substantivo termina em S ou X, não sofre alteração. Porém, quem vai determinar o plural desse substantivo serão os artigos. Então, os substantivos já terminam em S. O S não é uma palavra que representa plural? Sim. Mas se o substantivo terminar em S, como é que eu vou fazer? Então, olha, a palavra lápis, você vai fazer o quê? Lápises? Não. Então, quem vai determinar o plural de lápis vai ser o artigo. Então, eu posso falar o lápis
ou os lápis. Ok? E aí tem os exemplos, ó. O pires ou os pires. O pirex ou os pirex. O tórax ou os tórax. Tá? E aí, ó, é terminação de S ou X. Por isso que o tórax e o pirex está aí. Ok? Então, na questão 15, vocês vão completar as lacunas das frases colocando as palavras em parênteses no plural, tá? Vou fazer a letra A com vocês, o restante vocês fazem juntos. Então, ó, meus irmãos, tá? Vou escrever aqui. Então, fica assim, ó, meus irmãos... Ih, esqueci do I. Meus irmãos trouxeram da feira apenas 2 maçãs. Ok. E 3 limões. Tá? Então, vocês vão colocar aqui os substantivos entre parênteses no plural. Questão 16. Tá? Na questão 16, vocês vão ler esse quadrinho. Especificamente, dessa história em quadrinho, foram tiradas 2 frases. Ó, meus óculos escuros e as finanças regularizadas. Ok? E aí, a gente precisa observar qual é o substantivo de cada frase. O único substantivo, a única palavra que está nomeando alguma coisa ali é óculos, que está nomeando a coisa, certo? Efetivamente. O que é aquilo? Óculos. Então, óculos é o substantivo. Esse meus é um pronome que está atribuindo posse para esse substantivo. Não são óculos quaisquer, certo? São os meus. Portanto, esse pronome, ele determina posse para esses óculos, ok? Escuros. Escuros, ele está aqui para caracterizar o quê? Os óculos. Ele está dando uma característica para os óculos, beleza? Então, ele também está em função do substantivo. Isso aqui está em função do substantivo, tá? Então, eu tenho um substantivo e em volta, ok? Nesse caso, um pronome e nesse caso, um adjetivo. Por quê? Qualquer palavra que serve para caracterizar, eu falo que é um adjetivo, tá? Então, todo pronome e todo adjetivo que tiver em função de um substantivo, eu posso chamar o pronome e o adjetivo de determinantes, tá? Eles são determinantes. Vou botar, não dá para escrever ele todo, tá? As finanças regularizadas, ó. O que está falando especificamente? Ele está atribuindo uma informação sobre quem especificamente ali? Sobre o as? Não. Sobre regularizadas? Não. Sobre quê? Sobre as finanças. Então, finanças aqui é o substantivo. Mas o que esse as está fazendo? É qualquer finança? Não. São as finanças, tá? Esse as é um artigo definido. Ele está ali para definir que finança que é. Não é qualquer uma, é as, aquela. Artigo definido serve para definir e também até mesmo qualificar, tá? Então, olha, eu tenho aqui um artigo, beleza? Regularizadas é a característica para essas finanças. Como que elas estão? Qual é a característica para elas? Regularizadas, tá? Então, isso aqui também é um adjetivo. Portanto, artigo e adjetivo não estão aqui em função de um substantivo. Então, eles também são determinantes, ok?
Eles são determinantes. Então, isso daqui, olha, você vai ver que os determinantes, já que eles aparecem ali em função do substantivo, quer dizer, então, que eles têm que concordar com o substantivo. Em gênero, ou seja, no feminino, masculino, em número também. Plural, plural. Ok? Muito bem. Então, o que vocês vão fazer aqui na questão 16? Olha só. Eles estão pedindo assim. Agora crie frases com os substantivos a seguir. Depois destaque-os com a cor azul e os seus determinantes com a cor verde. Na verdade, eles já deram os substantivos, tá? Então, vocês vão destacar os substantivos na frase de verde. Pode só sublinhar, pode pintar em cima. E os determinantes, que vão ser os pronomes que vocês colocarem, os artigos e os adjetivos, se estiverem juntinhos com o substantivo, quer dizer, então, que eles estão ali em função do substantivo. Portanto, eles são determinantes, tá? Então, eu vou fazer a letra A com vocês. Olha só. Vamos lá. Se eu colocasse os arredores grandiosos são... Não vou terminar de escrever aqui, gente, porque o quadro é pequeno, né? Ó, mas imaginemos que eu escrevi: os arredores grandiosos são do meu avô. Então, nós temos como substantivo a palavra arredores. O que vocês vão fazer com ele aí? Vocês vão destacar de azul, tá? E os determinantes, o que é determinante? Artigos, pronomes ou qualquer adjetivo que vocês colocarem aí para os substantivos que já estão em cada questão, eles são chamados determinantes, que eles vão determinar uma característica ou vão determinar aqui alguma especificação para esses substantivos, tá bom? Então, nós temos aí arredores, afazeres, cinzas, etc. Então, vocês vão fazer isso em todas essas questões. Vão pegar essa palavrinha que estão aqui, eles já são substantivos, e vocês vão criar nessa frase adjetivo e fazer com que artigo ou pronome acompanhe-os em cada frase, tá bom? Aqui em seguida, nós temos uma musiquinha, certo? Dia de sol, festa de sol, um barquinho deslizar no macio do mar. Fica bom. Bom, aqui está falando especificamente do grau desses substantivos, tá? E essa música, ela utiliza muito, ela fala barquinho, né? Ela utiliza muito a palavra barquinho no diminutivo, que no caso é o grau. Seguinte, gente, quando a gente chega no grau, nós temos como especificar o substantivo no grau diminutivo ou aumentativo através de duas coisas, de dois caminhos. Sinteticamente, ou seja, você vai mudar o finalzinho da palavra botando inho ou inha, tá? Para diminutivo. Então, nós temos aqui um nho ou nha para especificar diminutivo, ok? E o ão para especificar aumentativo. Presta atenção. Essas coisas são para todos os substantivos? Não. Ok? Não são para todos. Mas ele vai se encaixar na maioria. Então, você vai ver aí, ó. Casarão, ok? Ó, casa, grau normal. Normal, casa. Para eu indicar aumentativo, eu modifico o finalzinho da palavra casa e coloco o ão. Aumentativo, casarão. Beleza. Para eu especificar o diminutivo, eu modifico o finalzinho e coloco o inha. Ó, casinha. Ok? Barco, barcão. Diminutivo, barquinho. Tá? Então, são alguns tipos de aumentativo e diminutivo. Nós vamos ver os seguintes aqui na próxima página, como existem
vários tipos de terminações para especificar aumentativo e diminutivo, ok? Então, quando a gente troca o final da palavrinha só, tá? É chamado de grau sintético. Quer dizer que eu só troquei o finalzinho da palavra, mas continua uma palavra só. E essa palavrinha, com o finalzinho, eu tenho como especificar se o grau está no aumentativo ou diminutivo, tá? Isso é sintetizar. Sintetizar é resumir. Analítico é quando eu utilizo mais de uma palavra para determinar que grau que está, se está no aumentativo ou diminutivo. E aí eu não vou modificar a palavra em si, eu vou ter mais uma palavra, que é a palavra auxiliar, que vai me auxiliar para identificar se está no aumentativo ou diminutivo. Vamos lá. Quando eu coloco casa grande, a palavra casa não mudou, mas eu pego uma palavra auxiliar para especificar esse aumentativo, tá? Grande. Barco pequeno. Eu sei que está no grau diminutivo, porque eu peguei uma palavra para me auxiliar nesse grau, tá? Então, quando eu utilizo para o substantivo, palavra grande ou pequeno, tá? Hiper, mega, enfim. Eu sempre estou pegando uma palavra auxiliar para indicar o grau. Então, o grau aí, ele é analítico, ok? E aí, na questão 17, você vai fazer, e eu falei rapidinho na aula anterior sobre como que se utiliza o grau, certo? Na sua forma conotativa, sentido figurado. E é exatamente essa questão, olha. Leia estas frases e explique o motivo de o diminutivo ter sido usado. Ó, tamanho, desprezo, afetividade, exaltação ou depressão. Então, vamos lá, ó. Adoro esse cafezinho no fim da tarde. Esse cafezinho, como eu já falei na aula passada, não está tratando especificamente um café pequeno, não é tamanho, mas é de quê? De uma afetividade, tá? Não quero saber desses menininhos intrometidos aqui. Esses menininhos intrometidos é afetividade? Não. É tamanho? Não, né? É o quê? É depreciação ou desprezo, ok? Olha a letra C. Quero um cachorrinho, pois a casa que comprei é bem pequena. Esse cachorrinho aí, agora é tamanho. Aí sim. Bom, na questão 18, vocês vão continuar analisando se os substantivos aqui na A, na B e na C expressam esses sentidos que nós vimos aqui na 17, tá? E aí vocês vão fazer sozinhos. Na 19, com auxílio de um dicionário, ok? Vocês vão ver aqui o que cada palavra representa, beleza? Então, vocês vão aqui, se tiver alguma dúvida com relação ao que essa palavra significa, vocês vão no dicionário descobrir. Vocês vão escolher, dentre esses substantivos do exercício anterior, desses daqui, tá? 2 aumentativos e 2 no diminutivo. E vocês vão formar frases. Então, na letra A e na letra B, vocês vão colocar em cada um aqui substantivos aumentativos. Então, aqui tem uma tabelinha. Vocês vão escolher 2 aumentativos. O primeiro você vai fazer a frase na letra A e o segundo na letra B. E 2 diminutivos. O primeiro diminutivo na letra C e o segundo diminutivo na letra D. Você vai criar uma frase que você quiser, ok? E aqui no Saiba Mais, nós temos uma tabela de substantivos no diminutivo e substantivos no aumentativo. Você vai ler essa tabela agora, ok? Antes de fazer as questões. Terminando de ler, você vai voltar à página que eu comecei a explicação, que foi o foco na escrita, na página 75, e você vai fazer todas essas questões até a tabela na qual nós paramos, ok? Confio em vocês, hein?